Olá e boa tarde, seja muito bem-vindo ao Depois do Nexus, mais do que especial desse MSI 2018. Chegamos ao final da nossa fase de grupos, temos os nossos 4 times classificados nas semifinais e precisamos de duas jogos de desempates, 2 no caso. Foram jogos... Tá bem, meu caro amigo? Stomps, assim, tô bem. Já quero começar apresentando meus convidados pra gente falar sobre esse quinto dia. Meu caro amigo, gostou dos desempates? Gostei, pra quem é amante do League of Legends, quanto mais jogo melhor, a gente também se diverte aqui, até porque são jogos que estão valendo algo, que tem realmente ali um sentido, uma função, e principalmente o primeiro jogo, eu acho que foi a questão da primeira colocação, de definir quem você vai enfrentar, e claro, Team Liquid e Fnatic fazendo o clássico das LCS, e acabou sendo a melhor equipe europeia. E pro choro do meu Skit aqui... Tá triste esse Skit com a Liquid? Agora, filho. Não, sim, eu já esperava, né? Eu acho que nem triste eu consigo ficar depois dessa. O Olé jogou o que ele jogou no primeiro dia e eu que sabe, né? Foi complicado. Foi bem feio o jogo deles. Em GSTV, a Fnatic só provando pro mundo mais uma vez que o Caps é um jogador maravilhoso. Singular, é realmente muito bom. O Caps tem sido o cara desse time, mas finalmente não dependeu só dele, não pode depender só dele na semifinal. Bom, já a gente vai ter a cerimônia de escolha aí pra saber com quem a RNG vai escolher. E você aí de casa participa com a gente, claro. Entra lá no Twitter e manda sua mensagem com a hashtag Depois do Nexus. O que você achou desses jogos, o que você vai achar aí dessas semifinais, quem vai passar, quem vai ser campeão. Manda pra gente aí ao longo do programa, beleza? Então já, meus amigos, nós vamos ter essa cerimônia. Acho que o padrão aí é que a RNG deva ir pro time da Fnatic. Não acredito que eles vão escolher a Kingzone, né? Honestamente, se fosse a Flash Wolves, o Seed 1, até acreditaria, haveria uma possibilidade pra mim deles escolherem a Kingzone pelo retrospecto, pelo histórico do confronto regional, por eles terem vencido 2 vezes a Kingzone e ter sido jogos até, entre aspas, tranquilos pro time da Flash Wolves. Flash Wolves sabendo o que tinha que fazer contra a Kingzone, contra uma Fnatic que tava mais surpreendente, né? Que até pegou a própria Flash Wolves de surpresa. Mas sendo a RNG que eu não acho que eles vão escolher a Kingzone. Acho que realmente vão pra Fnatic. E assim, seria então um confronto da outra semifinal, né? Flash Wolves contra Kingzone, Skit. E aí, como é que você vê um possível confronto entre eles? Pode ser pela primeira vez aí um time coreano perdendo uma MD5 na MSI, perdendo... Acho que na primeira vez não seria porque a MSI em 2015 a EDG ganhou, mas o time da LMS ganhando, finalmente, esse time ganhando esse MD5 do time coreano. A informação seguinte, seria pela primeira vez entre MSI e Worlds que um time, desde que a Coreia joga, né, os campeonatos mundiais, que não teríamos a Coreia na final, se caso a Flash Wolves vença. Então, e eu realmente acredito nisso, eu acredito que a final vai ser RNG e Flash Wolves. É porque assim, a Kingzone... Não quero zicar, tá? Então, a final vai ser Fnatic... Então. A final tá feita já? Pessoal, precisa... eu tô boco. Se vocês quiserem ver a final, pega o Twitter do Melão. Vai ser o contrário que ele falou. Quem ele torceu vai ser o contrário, né? Mas fazendo um balanço, falando mais da Kingzone, tá difícil de acreditar porque, tudo bem, é um grande time, fortíssimo time, os nomes individuais são muito bons, quando eles jogam em alto nível eles estompam e tal, mas é um time cheio de erros, né, JSTV? Acho que esses erros são coisas que agora tem 2 dias pra corrigir. Talvez até 3 dias, dependendo de como se desenhar aí esses jogos, mas é agora o tempo de corrigir. Foram 5 dias de pedreira, 5 dias de um ritmo muito puxado de jogos, com certeza por jogadores. Acredito que todo mundo que acompanhou integralmente esses 5 dias viu que realmente a pressão foi aumentando, que os jogadores estão constantemente jogando, mal sobra tempo para praticar, para evoluir, para tentar mudar o que eles estão fazendo, e agora pelo menos 2 ou talvez 3 dias de pausa para refletir, ver o que está dando certo e tentar colocar o time no eixo. Acho que todos os times podem mudar agora para as eliminatórias. E a RNG foi o melhor time a se adaptar, né? A pelo menos reconhecer o que precisava ser feito e mudar de um dia. Assim, são 5 dias, é coisa rápida. Não tem 5 semanas ou 2 meses, 3 meses, como uma liga, né? Um split deles. Então, são 5 dias que eles tiveram, começamos mal, perdemos. Estavam 2-2, né? E conseguiram reconhecer para terminar 7-3. Então, foi, acho que, uma recuperação incrível, né? O Skit chega como grande favorito. Acho que eles foi o time que mais evoluiu, foi o time que pegou cada dia e foi aprendendo alguma coisinha, o que tinha que adaptar, o que tinha que mudar, e o pessoal foi jogando melhor. O Letme foi uma crescente constante dele. O Uzi, acho que não precisa nem falar, e o resto do time conseguiu trabalhar em volta disso muito bem. Vamos ter a cerimônia, então, agora, aí da escolha, né? O time da RNG vai escolher. Vamos ver se fica entre Kingzone ou se fica entre Fnatic. Todos apostando aqui, né, pra cima da Fnatic. Então, vamos ver aí, ficar de olho nessa cerimônia. Aí, a Choco tá explicando, né, que tem que escolher entre ou Kingzone e Fnatic. Não pode escolher o time que ficou em segundo, né? Questões óbvias ali.
Uzi e Sword Art então ali, já pra esperar, um da RNG e outro da Flash Wolves. Interessante, jogadores esperando ali, Aham, né? de costas. Gorilla e o Caps só aguardando ali. O Uzi vai escolher. Fnatic. Fnatic. Então, sem segredos, o Uzi escolhe o time da Fnatic, então, pra enfrentar. Dá um abraço no Caps. Dá um abraço, João. Você é bom principais 3 a 0 jogadores, contra né? você. And these are our matchups for the semifinals, so I Esses immediately são os want to get a confrontos. reaction. Caps, I talked to you just 5 minutes ago. You said, Tem uma hey, entrevista it's ali going to com be o Caps. RNG. What do you make of the fact that it is now going to be RNG? A Shaq Are you perguntou feeling aqui no more backstage, hopeful? ele falou que ia So ser this is a actually our RNG. second best of 5 against NG, and last time we weren't able to pull out the wins, but we were able to get some early game leads. So hopefully we have improved since then, and we can snowball on our leads. Tá relembrando um Are you pouco confident you a can quarta win? de final do Mundial, né? Isso, falando que eles I'm conseguiram confident we'll show- vantagens no começo do jogo, mas não show- conseguiram vencer e que ele quer que seja Confident that diferente you can dessa put up a vez fight, I also contra o have to time go da to the other RNG. side. Pelo menos o Gorilla, you retrospecto will de be MSI going é up bom, against né? Porque Sword são Art as and the mesmas Flash semifinais que a gente Wolves, who teve gave no you ano a rough passado e a Europa time in the venceu. group G2 stage. contra a What are WN, your né? thoughts E towards that W matchup? então era um momento bem diferente do que a RNG hoje. 플래시워즈 만나게 됐는데 어떤 생각이신가요? 일단 그룹 스테이지에서 저희가 2대 0으로 좋은 모습을 보여드리지 예, 저번에 못했는데 생각보다 일단 저희의 폼을 최대한 끌어올려서 비록 이제 Ainda 푸더블을 não sei, o 만났지만 Skit 꼭 tá 좋은 praticando aí. 경기를 Skit, 다시 por 펼칠 favor. 수 있도록 Estou no básico ainda depois. So even if I've lost our 2 games against Flashword during the group stage, we will pull out our performance, our usual performance again to show you our best form during the semifinals. Bom, Okay, ele falou we'll que mesmo be tendo looking forward to perdido it. os We'll dois get jogos reaction da from fase the de other grupos members as well do time da later. Flash Wolves, But eles for vão now, tentar give it up ter a for melhor your performance semifinals. possível da Flash Kingzone Wolves para versus vencer Kingzone. Fnatic numa melhor de versus 5. A Flash RNG. Wolves chega com 2 vitórias consistentes assim para cima da Kingzone, né? Então, vamos falar desses confrontos. Começando aí com Kingzone contra Flash Wolves. Vou pular pro Toboco aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu acho que vai ser, entre as duas semifinais, é a semifinal que, assim, tá em aberto. Porque eu acho que RNG e Fnatic realmente já tem um gap ali, um 80-20 pra RNG. Toboco, só enquanto você tá falando, Pode? vamos aproveitar e colocar na tela então o jogo de hoje. Eles já Bora se lá. enfrentaram hoje Sim. e a Flash Wolves dominou muito. Vocês que até fizeram essa partida. Então na tela, por favor, os melhores momentos aí desse jogo, enquanto o Toboco vai falando desse confronto. É impressionante a leitura que a Flash Wolves consegue ter em relação, não só a Kingzone, mas historicamente a região, essa leitura em relação a equipes coreanas, né? Mais uma vez se repetiu o que a gente viu naquele primeiro jogo da semana, né? Lá no dia 2, estamos para a memória, onde a Flash Wolves conseguiu vencer a Kingzone. Dessa vez foi do mesmo jeito, foi um domínio, a questão do early game, eles conseguem acelerar muito. Lembrando, a Flash Wolves teve dificuldades, vinha de derrotas consecutivas, né? E já tava aquele momento assim, pô, será que a Flash Wolves então vai chegar em decadência total nos playoffs? Não. Enfrentou a Kingzone, de novo do lado azul. É impressionante como a Flash Wolves neste patch, que é um patch que o lado vermelho ganha tanto, mas como a Flash Wolves sabe ler bem esse lado azul e acabar garantindo essas vitórias, e acabou só se confirmando realmente o que eles conseguiram emplacar durante os dias. E o Bet, né, o Betinho, é um menino muito bom. É, e como você falou, eram 3 derrotas seguidas para Flash Wolves, né? E algumas derrotas irreconhecível. E aí chega a Skit contra uma Kingzone que não consegue jogar um jogo rápido, um jogo que acabou cedo, né? Então, o que a Kingzone acha que pode tirar de lição? Tem que ver esse jogo direito? Não tem? Esse jogo pra Kingzone, principalmente ver, é algo pra se saber o que você tem que fazer contra o Mudin no early game. Que foi tudo montado pro Mudin acabar com esse jogo. A partida toda, todo o draft foi feito pra ele fazer isso. Até a Ashe na rota inferior foi pra dar essa vantagem. Na rota do meio, a Thalia cedo, eu imagino que foi justamente pra isso, pra poder empurrar dos níveis 1 a 3 e você trabalhar com Graves pra invadir o adversário. E mesmo aparecendo o Yasuo, a gente comentou durante a transmissão, não adianta você ter um Yasuo que destrói uma Thalia se ele não vai jogar, porque seu caçador não consegue dar cover nenhum pra ele. O Graves tomou conta, mas esse tipo de jogo é algo que é muito difícil de acontecer 3 vezes seguidas numa série. Então acontece uma, talvez 2, mas é uma coisa que a Kingzone consegue se preparar até a série deles. Mas a Flash Wolves demonstrou pelo menos 2 vitórias, por exemplo, tem uma MD5 abriria um 2-0, né? Mas que também acho que tem um leque pra abusar em cima da Kingzone. Claro, acho difícil ser um 3-0 pra um dos dois Sem lados, dúvida, deve ser um jogo mais disputado, né, GSTV? Mas não vai ser tão fácil, a Kingzone também vai segurar essa crescente da Flash Wolves. Sem dúvida, acho que os jogos para Kingzone tentar preparar para jogar contra a Flash Wolves, na verdade, eu acho que não é tanto os confrontos diretos, porque foram jogos um pouco diferentes, assim.
E com exceção da EVO, os outros times todos venceram a Flash Wolves, né? Então é bom talvez tentar entender como que esses outros times, como por exemplo a Liquid, Fnatic, venceram da Flash Wolves, o que eles fizeram, como que eles jogaram. Uma coisa também que é importantíssima nesse matchup é preparar bem os dois lados, já que a Flash Wolves vai ter a prioridade nas escolhas do lado, pro 1, 3 e 5, e se eles escolherem lado vermelho, se eles começarem a ter essas escolhas para tentar quebrar um pouco a estratégia do time da Kingzone, pode começar a ficar mais difícil para eles. Mas acho que a Kingzone, primeiro, antes de começar a pensar muito nesse confronto, tem que começar a perceber, a tentar entender o que foi acontecendo durante esse MSI, que eles foram perdendo tantas partidas, que tiveram momentos apáticos com alguns jogadores e trocaram o Peanut, Nem entrou o voltou, Cuz, né? e também não acho que resolveu todos os problemas, o próprio Khan teve jogos apagados. Então acho que o time da Kingzone tem que começar a entender o que aconteceu deles perderem as partidas e das derrotas da Flash Wolves para tentar se preparar para essa série. E aí, Skit, Peanut ou Cuz? Quem você acha que tava melhor do que você viu? Nenhum dos dois. Depois desse último jogo, acho que verdade. os dois estão parelho, estilo Tá de ali. jogo. Mas a parte de baixo, né? Sim, sim. André, eu acho que talvez o campeão específico para cada um, né? O Cuz para tanques engagers e o Peanut para carries e para power farmers, algo do tipo. Mas ainda assim, os dois mostraram defeitos, os dois mostraram qualidades. É questão de quem vai estar melhor, acho que eles vão fazer um treino rápido desses 2 dias e ver Sim. quem vai entrar melhor. Independente, na minha opinião, tantas escolhas, eu acho que o mais importante nesse jogo contra a Flash Wolves é quem tiver a melhor sinergia com o BDD. Quem conseguir jogar melhor pela rota do meio, porque se eles forem tentar jogar sem o cover ou sem um jogador que consiga auxiliar na rota do meio, o Jin junto com o Mudin com o Maple, acho que é uma dupla que está se mostrando muito forte também. Então, se jogar sem esse cover aí na rota do meio pode complicar pro time da Kingzone. E acho que também outro ponto, né? Agora é uma série melhor de 5, como a gente vem repetidas vezes falando na transmissão, é uma muda história tudo. completamente diferente e a gente sabe que equipes coreanas em séries longas eles conseguem manter o sangue frio para chegar até o 5º jogo se precisar e ainda tá lá focado como se fosse recém a primeira partida. Bom, quero falar um pouquinho sobre as 2 séries de desempate que nós tivemos hoje. A primeira valendo a liderança entre a RNG e Flash Wolves, que eu acho que é um pouco do que o GSTV até tinha comentado, de os times tentarem entender, da Kingzone tentar entender como que essas vitórias aconteceram. E GSTV, a RNG nesse jogo de desempate, eu não sei se a Flash Wolves entrou, tanto faz que é primeiro e segundo, tanto faz que a gente vai enfrentar, mas a RNG queria muito esse primeiro lugar. O Uzi tinha 2.000 de ouro na frente em 7 minutos, foi um stomp. Sem dúvida. E também o outro jogo de RNG e Flash Wolves também foi Stomp, da Caixa saindo 4-0, né? verdade. Então, começar, principalmente Kingzone vendo esses jogos, começar a tentar entender o que está acontecendo. Rotação para a rota inferior, o mid chegando antes do mid adversário, né? O Maple chegando depois, vantagem no seu próprio atirador, não deixa a rota inferior jogar também, não deixa o Bet ter as primeiras vantagens. Então, não dá para dizer que o time da Kingzone não consegue aproveitar do seu atirador, que é o Prey, que também joga muito bem, não está aparecendo tanto nesse MSI, mas com certeza conseguiria assumir essa posição, assumir essa função. E esse jogo foi muito disso, foi um stomp muito grande, começado por conta dessa primeira movimentação na rota inferior, deu muita vantagem já pro time da RNG. E uma coisa sobre a Zoe é que eu não consigo gostar tanto da Zoe, porque eu só acho ela muito boa quando ela tá snowballando. Quando ela começa a ficar atrás, quando ela não tem um item, quando ela não tem dano, Não consegue burstar alguém, né? exatamente, pra matar alguém, fica triste de você ver ela jogando. Porque ela tenta e não faz não nada. faz nada, não consegue ajudar em nada o time. Então acho que é um pick que... 880. Exatamente, e tem que ser tomado um certo cuidado com isso. E não só isso, né? Contra uma comp de hard iniciação, porque você tem Ornn, você tem Shin Izao e você tem Malzahar, Shin. Você só vai pra frente. É, e Zoe pegaram não vai cedo a tentar. Zoe, tanto que deu espaço pro Malzahar, que já tava aparecendo. Eles não pensaram muito. Daí, uma Zoe contra Malzahar já é ruim porque ela tem que começar a bandana. Daí o Snowball, que o GSTV fala tanto, atrasa Tanto que ele demorou pra fechar o Echo de Luden, ele fez a bandana primeiro, tava com o capítulo perdido ali. porque você não joga de Zoe sem bandana contra Malzahar, você vai lutar pra frente, ele vai voltar em você e acabou. Bota a cara, você morre. E eu tenho um asterisco em relação a esse jogo, ao draft na escolha do Shin Izao. Eu ia falar sobre ele, mas aproveita. Não, tô quer com- fa- você Não, quer eu ia fazer perguntar sobre Perfeito. isso. Não, é engraçado porque assim, a gente vê um time ganhando, e não significa que porque ganhou, que às vezes funcionou. Sabe, o Shin Izao, na minha concepção, nos 2 jogos que ele apareceu neste MSI, um foi derrota e outro foi vitória. E foi bom que nos 2, a minha impressão foi um gameplay semelhante e um impacto semelhante, até ganhando. Sabe? Então achei ele muito fora do jogo, é muito fácil de neutralizar na minha concepção, ele tem uma entrada ok poderosa, mas também ele é muito fácil de dar o peel nele, e por mais que o teammate deixe ele invulnerável, se um time tiver... É porque a Flash Wolves estava muito atrás. Se não fosse tão snowballado esse jogo, o X-Zao ele cai muito de produção. Então assim,
Até agora vi 2 vezes, a menos que alguém consiga mostrar em outras partidas ele de outra forma. Até o momento não gosto tanto da escolha do Shinzao neste nível competitivo. E aí, Skit? Aí até que ele apareceu ok, né? Ele conseguiu fazer a rota inicial. Acho que pra essas trocas com Graves, eu tenho que pegar agora pra estudar, pra ver como é que é essas trocas de nível 2 a nível 5 contra Graves no duelo, se ele consegue bater direto. Pode ser uma escolha interessante contra ele e o Trundle, se aparecer. Acho que a própria Karma ajuda um pouco a validar a escolha do Shinzao, porque... Então você ir atrás do adversário, fazer essa linha de frente. Nesse ponto, nesse jogo tinha alguns caçadores banidos, tinha Kha'Zix, por exemplo, a Camille, que poderia funcionar, né? Apareceu hoje, Lee Sin, Olaf. Então tinha bastante coisa fechando o leque de possibilidades do time da RNG. Oi? E tinha Trundle mas pra pegar, Graves, o Graves foi feio. O Graves tá dando muito certo contra o Trundle. Se fosse um Zek tava banido? O Zek eu acho que ele não entraria tão bem nessa composição, igualmente como o Gragas, porque eu acho que ele não criaria a pressão em cima do carry que cria o Shinzao. Porque ele vai entrar pra dar um controle de grupo e outros campeões, outros jogadores do seu time vão ter que entrar pra dar o dano. E é outro caçador que pode ficar muito atrás do Graves na selva. Se você perder um pouco de ritmo, você pode perder o jogo nisso. Sem dúvida, só que eu acho que tem explicação dentro desse jogo. O próprio Malzahar, ele vai dar o controle de grupo, então você tem que ter um caçador com um pouquinho mais de dano. Lembrando que o Emerit já respondeu a um Graves de Lee Sin, né, naquele jogo, então que ele até ficou muito atrás no começo do jogo, mas conseguiu voltar e conseguiu jogar bem. Bom, a NG venceu, garantiu aí o primeiro lugar, escolheu já a Fnatic, mas a Fnatic nesse meio tempo ia ter que jogar contra a Team Liquid, do nosso Skit, a Team Liquid do Double Lift, e aí nós tivemos NA contra EU, eles saíram 1/1, né, cada um tinha vencido um ali no grupo, mas no desempate só deu Caps, só deu Fnatic Skit. E o Reckless decidiu fazer alguma coisa, né? O que é pior. Se, assim, jogando com 4 jogadores, tava ok a Fnatic, quando teve 5, aí não tinha muito o que fazer. Nessa partida, ainda por cima, o Olé voltou pro dia, né? Retrocedeu um pouquinho, voltou pro primeiro dia. O Impact teve... O nível 1 não foi bom pra ele. Não. Pegar aquele abate, gastar um incendiário e chegar atrasado na rota foi horrível pra ele, que ele chegou muito atrás, depois foi muita gente rotacionando em cima dele. Foi difícil. E Pobelter, ele precisa de um campeão sem skill shot. Foi difícil, também foi complicado. Eu não gosto. Ele foi muito mal nesse torneio, Pobelter. Eu não gosto. É bom na mão de quem sabe usar. Isso, mas são pouquíssimas pessoas que demonstraram que sabem usar essa karma em algo bem efetivo. E o Pobelter em si não foi bem. Quando ele trouxe a Azir, que foi o grande pick dele na final e tudo mais, não foi bem. Esse é jogo de Malzahar. Quando ele trouxe Ryze, ele não foi bem. Trouxe o Malzahar, beleza, só apertar R. Então. E pra você ver que é difícil jogar com a Karma no meio, você mencionando, né, que tem que ser bons jogadores. O Caps jogou muito mal de Karma. Jogou mal com a Karma no meio. E até o Brox, num VT, falou que é melhor não dar Karma pra ele, porque ele é um cara muito agressivo, ele joga pra frente, ele é um carregador. Tira a Karma dele, porque Karma é um suporte, não deixa de ser eu senti muita falta de Orianna nesse Messiah, assim. Eu sei que não tá muito pro que... O mid tá precisando, né, que são esses suportes pra empurrar, ganhar prioridade, sair muito rápido, como a Zoe e a Thalia, que nós estamos vendo bastante. Mas senti falta de Orianna, já teve. Mas continuando aqui nesse jogo, o que você achou? Não, essa escolha de Karma, acho que na verdade foi uma complicação que a Team Liquid colocou dentro do próprio draft. Porque eles começaram com a Karma, foi first pick junto do Kog'Maw, né, desse lado vermelho. E até então poderia funcionar muito como uma escolha flexível. Né? Você poderia colocar essa Karma como suporte, tanto que o Vladimir foi o last pick do time da Liquid. Só que na terceira escolha, ainda na primeira rotação de picks, eles escolheram o Tankente. Então você já assume que o Tankente será o suporte e que a Karma vai pra rota do meio. A menos que loucura e Tankente na rota superior que não se vê mais. Mas entretanto, acho que eles acabaram mostrando muita coisa. Eu acho que muitos drafts se complicam bastante quando você mostra um solo laner na primeira rotação. Você acaba abrindo muito espaço de counterplay, com exceção do terceiro pick, né, da última escolha da primeira rotação, que seria do lado vermelho, porque você escolhe talvez um mid laner, você escolhe um campeão e já bane 2 e depois pega. Exatamente, você já quebra um pouquinho a estrutura do draft, mas da forma que eles mostraram, já tinha para a segunda rotação o time da Fnatic já sabia qual seria o mid laner, já sabia que não precisava banir mid, então já baniram Ornn, Skarner, já fecharam outras coisas. A Karma, com o Gragas na selva, não acho que fica uma escolha tão forte, acabou virando tudo pra cima do Double Lift, e as lutas da Fnatic basicamente tinha que só não deixar o Double Lift bater de longe. Mas o destaque acho que fica pro Reckless, mesmo com um campeão que tem um alcance curto, participou do jogo. Às vezes você participa de Caitlyn depois desse momento, aí é mais fácil, que é um alcance longo, mas com a Zay ele participou bastante, então dá uma animada.
Não, o jogo mostrou também do porquê que o Rakan tava sendo tão banido. Eles pararam pra banir Tristana. Tudo bem, é o Reckless, se respeita, tudo mais. Mas o jogo de Tristana ele não foi nada demais, assim, pra você... Eles ainda baniram 2 atiradores, que foi Tristana e Ezreal. Não, o EZ, beleza. O EZ, Acho que o EZ tá no momento... Mas é o Reckless. Hã? Não, mas eu acho que a Tristana é um problema. Se eles banem se virem e deixam todos passar, eu falo, beleza. Não, o EZ realmente ok, mas eu acho que Tristana não precisava, podia ter banido o Rakan. E daí é um jogo diferente. É um jogo completamente diferente, acho que tudo mudava. O 2x2 do Rota Inferior ia ser totalmente Gente, diferente, sim. a pressão no Willi Rakan tá Sangue. 100%, o único campeão 100% de Pickoban na fase de grupo. Tem um motivo. Foi faz banido acho sentido. que todos os jogos de hoje. Tem motivo, gente. Tem motivo, né? Complicado. Bom, Fnatic acaba vencendo o time da Liquid, então garante aí a sua quarto lugar, vai enfrentar a RNG. Nós já falamos da primeira semifinal, Só diga. Ainda de Fnatic, é bom lembrar que eles perderam pra Evos hoje, né? Então, assim, fica um alerta também, né? É um time, como eu falei, numa série melhor de 5, tô bem preocupado em relação contra a RNG, que é um time muito superior como vai jogar a Fnatic. Vamos falar dessa série melhor de 5, dessa segunda semifinal, porque acho que, como você mesmo comentou, né, Tobo, que são dois extremos. Enquanto a RNG vem com muitas vitórias seguidas, vem num embalo incrível, passando por cima de todo mundo, entendendo como se joga, a Fnatic perdeu pra Evos, que já estava desclassificada. Tudo bem, a Evos jogou sem peso, etc, mas jogou mal, sabe? Fez um bom jogo agora contra a Liquid, mas também porque dependeu muito daquele começo de jogo incrível, que o Caps não saía da rota em tudo quanto é lugar, o Belter tá mal, então muitos fatores aí que eu acho que eles não vão ter tanto contra a RNG, né? E o que me preocupa também numa série melhor de 5, se o seu time já não vem tão bem, ainda mais como quarto classificado, depois de um desempate, é eventualmente você já começar a série melhor de 5 perdendo. Então, como que vai estar o psicológico? São jogadores de nível internacional, alguns ali muito inexperientes, o Bi, por exemplo, e no jogo que ele perdeu para Evos, a câmera focou nele, uma feição de derrota, de frustração e etc. Quero ver o quanto isso pode afetar numa melhor de 5, principalmente contra uma equipe que, repito, para mim chega muito superior nessa série melhor de 5. Assim, eu acho que o alto da Fnatic foi bom o suficiente para fazer uma série boa contra a RNG. Mas assim, tem que ser todos os jogos no ponto mais alto deles até no MSI. Que foram os jogos contra Flash Wolves, foram os jogos que eles snowballaram o early game e souberam fazer essa transição. Se a Fnatic encontrar mais uma vez esse tipo de jogo, eu acho que teremos uma boa série. Da liga. Se aparecer a Fnatic de hoje, é um 3-0 em meia hora. Eu concordo com o Skit, apesar de achar que a Fnatic talvez tenha que estar um pouquinho acima do melhor deles, porque mesmo nos melhores jogos faltou o Reckless aparecer. Esse último não acho que foi um dos melhores e o Reckless acabou aparecendo um pouco. Mas lembrando aí o retrospecto da Fnatic, o primeiro jogo de abertura contra a RNG, eles estavam saindo melhores, foi um erro de uma luta, eles poderiam ter vencido, exatamente. E depois do segundo dia evoluíram, um grande segundo dia, e desde então a gente está sentindo toda essa instabilidade do time da Fnatic, esse vai e volta, eles têm um early game bom, mas o Reckless não entra no jogo. Então acho que se eles realmente conseguirem colocar o Reckless pra jogar, dá pra ter uma série. Mas entretanto, realmente a RNG é muito superior. Aproveitando esse gancho de STV, sabe como é que eu vejo? Até bacana você falar do jogo entre Fnatic versus RNG, porque foi o primeiro jogo do MSI, foi a estreia, né? Sim. E o que acontece? Ali, como o Skit já passou a informação, a final da LPL foi dia 28 de abril, então resumindo, a China, né, os jogadores da China chegaram muito em cima da hora no MSI, e eles meio que treinaram, né, no stage ali, né, realmente tiveram que treinar no meio do jogo ao vivo. E a Fnatic venceu esse jogo, até teve ali aqueles altos e baixos, mas venceu. A RNG venceu. Desculpa, a RNG venceu nos altos e baixos. E agora você vê uma RNG numa crescente, com 6 vitórias seguidas, enquanto eu não vejo uma Fnatic numa crescente. Evoluindo, né? Pelo contrário, eu vejo uma Fnatic igual. Teve um bom jogo Reckless agora no desempate, mas assim, não apaga o resto. Sabe, então, apesar de ter os bons momentos da Fnatic, eu ainda acho que a RNG leva fácil essa série. Então vamos para os palpites aqui dessas semifinais, começando com essa, GSTV, RNG contra a Fnatic. 3-0 RNG. 3x0 RNG. Skit. 3-1 RNG. Então RNG, ok. 3-0. 3x0 Toboco também. Então, RNG saindo desse lado aqui para os dois. E do outro lado, Flash Wolves contra Kingzone. GSTV tá dando uma risadinha aqui pra mim. Vai, preciso. 3-1 Flash Wolves. 3x1 Flash Wolves. Placar que eu ia falar, pô. 3-2 Kingzone. 3x2 Kingzone. 3x1 Flash Wolves. Queria relembrar aí os primeiros dias da fase de grupo, Ah, onde Skit disse que a Kingzone vai ganhar os 2 maiores eventos aí do ano. A As LCK, duas LCKs. primeiro split, e a LCK, segundo split. Exatamente. Ué. No MSI não tá mais com cara, né? já não é mais... Olha, MD5, você apostar contra time coreano. Eu só queria... não, Coragem. Só queria dizer que acho que ninguém mais coloca a Kingzone como o grande favorito desse MSI. Como o tempo, como esses 5 dias de MSI fazem a gente ver diferente os times. Né? é um fortíssimo time, mas vai ter que bater de Sem frente dúvida. com uma RNG gigante ou com uma Fnatic que vai vir de uma série difícil. E a Ou própria Flash Flash Wolves. É, o ponto que eu vejo assim, nos últimos anos, né, a gente nunca teve, eu acho, um momento assim que dá pra olhar e falar assim, olha, acho que a Coreia pode ficar fora da Esse final. KT 6-4 anos passados, vocês olharam, falaram também...
SKT é o melhor time do mundo. A gente ainda Skit, achava que respeita, a SKT ia ser campeã. Exato. Dessa vez não. Isso. Não consegue ter isso. Bom, é isso aí. Valeu, Toboco. Valeu, Skit. Valeu, GSTV. Lembrando que as semifinais começam sexta-feira, não sexta e sábado, as duas semifinais, e domingo a grande final, em horário novo, às 7 da manhã, um pouquinho mais tarde do que o costume. Então, quero todo mundo aqui acompanhando. Vocês vão estar aqui acompanhando? Lógico. Vamos? Claro. Ah, não? Beleza, quero ver então Sim. todo mundo E no depois do aqui. Nexus. E vai ter depois do Nexus, depois da semifinal e da final também. Lembrando que hoje às 6 da tarde tem retransmissão desse quinto e último dia, com já os desempate, tudo que você precisa ver. Quarta, o League News tá de volta, o Skit resolveu trabalhar aí. Né, Skit? É porque não tá trabalhando aqui. né? tô. Quarta-feira, então, 8 horas da noite tem League News. Valeu, galera, muito obrigado e até sexta com as semifinais. Tchau, tchau.